Fala aí, galerinha. Vamos ver se teremos alguma situação, problema aí convencional ou não convencional, tá? Então vamos lá. Em uma aula de educação física do 5º ano, o professor desejava formar 4 grupos com o mesmo número de integrantes com seus 34 alunos. Faça os cálculos e tente descobrir o número de alunos de cada grupo, né? Pessoal, aqui é muito simples, tá? Nós vamos usar assim a divisão, tá? Se ele quer aí formar grupos, a gente vai usar a divisão, com certeza, né? O que tem que tomar cuidado aqui? A gente está lidando com pessoas. Pessoas a gente não divide, né? A gente mantém as pessoas inteiras aí para dividir nos grupos. Eu não posso tratar a pessoa como aí um pacote aí de doces que eu vou abrir, dividir, né? Vou repartir doce ao meio, não. Pessoas. Então ele tem aí 34 alunos e ele quer formar 4 grupos diferentes, né? 4 grupos diferentes, só que com o mesmo número de integrantes. Será que isso é possível? Vamos ver. 34 dividido por 4, na tabuada do 4 nós temos 8. 8 vezes 4, 32. Subtraindo aqui, tenho 2. Ou seja, cada grupo teria 8, né? Cada grupo teria 8. O problema é que eu tenho 2 pessoas fora do grupo. Se eu tenho 2 pessoas fora do grupo, ou mesmo que eu continuasse a fazer por decimais, eu não posso dividir pessoas, como eu falei. Então, no mínimo, aqui a situação que daria seriam 2 grupos com 8, pegar esses 2, colocar um em cada grupo e 2 grupos com 9. Eu cumpriria a situação do problema? Não. Então eu não conseguiria cumprir a situação do problema. Logo, este problema, pessoal, não é possível chegar ao pedido dele, né? Então não dá para formar 4 grupos com o mesmo número de integrantes. Essa seria a sua resposta. Não é possível formar 4 grupos com o mesmo número de integrantes, tá? Então, assim, tomem cuidado, leiam, não saiam dividindo as pessoas, né? Mas a história é essa mesmo, tá? Esse problema, ele é um problema que não há como dar a resposta solicitada. Vamos ver mais um? Bora lá, ó. Estou na fila da montanha-russa de um parque de diversões e na minha frente estão 250 pessoas. Os carrinhos saem de 35 em 35 segundos em média e cada um leva 6 pessoas. Quantos carrinhos estão em funcionamento nos trilhos dessa montanha-russa? Muito bem, pessoal. Vamos lá, ó. Veja bem. Eu tenho aqui número de pessoas, né? 250 na minha frente, tá? Os carrinhos saem de 35 em 35 segundos e cada carrinho leva 6 pessoas. A pergunta é: quantos carrinhos estão em funcionamento nos trilhos desta montanha-russa? E aí? O que me diz? Eu tenho os dados das pessoas que estão na minha frente, eu tenho os dados do tempo que cada carrinho sai, e eu tenho os dados que cada carrinho leva 6 pessoas. Eu pego 250, divido por 6, tá tudo certo? Não. Então eu vou dividir por 35, que tá tudo certo? Também não. Na verdade, pessoal, é assim, ó. Quando a gente fizer um problema, você tem que ler todo o contexto do problema, né? E no caso aqui, como é que eu vou saber quantos carrinhos estão em funcionamento nos trilhos, né, com esses dados? Primeiro, tem 250 pessoas na minha frente na fila. É um dado que não vai influenciar para a resposta. Eles saem de 35 em 35 segundos. Para eu saber mais ou menos quantos carrinhos deveriam ter aí, eu teria que saber, no mínimo, aí, qual é o tempo de duração da volta, quantas pessoas conseguiriam ir, no caso 6, né, em cada um, e o tempo de duração dessa volta poderia influenciar, né, na quantidade de carrinhos aí que eu tenho nesses trilhos. Por exemplo, o carrinho saiu, ele demorou, 3 minutos, né?
aí para chegar ao mesmo carrinho, e aí talvez, né, esses carrinhos saindo de 35 segundos, aí eu pegar 3 minutos, 35 segundos, eu posso dividir para ver quantos carrinhos passam até o próximo carrinho, né? O mesmo carrinho que saiu voltar. Ou seja, é um problema que tem falta de dados. Tá? No mínimo, a gente deveria ter aí o tempo que esse carrinho leva para fazer o percurso todo, poderia ajudar, né? No mínimo. Então é um problema não convencional, tá, pessoal? É um problema com falta de dados. Joinha? Fica aqui meu recado, é importante ler cada problema, não se atentem apenas aos números, se atentem à situação como um todo, tá bom?